Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. E aí, pessoal? Primeiramente, bem-vindos a todos que estão ouvindo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é mais um podcast sobre séries que você não pediu, mas talvez vá gostar. E com vocês, Eric e Magda, eu tenho formação em audiovisual pela Universidade Federal do Ceará e faço parte do coletivo Versic Peace. Eu também escrevo para o site Só Mais Uma Coisa e produzo conteúdo audiovisual desde 2017. No episódio de hoje a gente vai conversar não sobre uma série específica, mas a gente vai falar de uma coisa mais interessante, que é sobre os personagens não binários em série. Antes de tudo, é bom a gente falar sobre o que a gente identifica por não binaridade, né? Para falar de personagens não binários. Eu vou tentar usar termos mais educacionais, mas ao mesmo tempo tentar deixar isso aqui parecendo uma conversa. Não binária é um termo guarda-chuva que serve para significar vários gêneros que não se encontram dentro de uma binaridade de masculino e feminino. O que é a binaridade de gênero? É exatamente isso que eu falei, gente, o masculino e o feminino. Usando as palavras da minha amiga Debbie Mota Muniz, pesquisadora e performer, e que nem eu falei, mais importante de tudo, minha amiga, não binários são pessoas que transbordam para além da noção de binariedade. Vamos ser poética, vamos ser artista. Você já viu alguém não binário? Você já viu algum personagem não binário? É importante fazer essa pergunta não apenas quando a gente tá falando de série, né? Afinal, pessoas não binárias existem na nossa sociedade. Elas estão em todo local. Elas têm empregos, elas têm vidas, elas são a multiplicidade de corpos diferentes, convivências diferentes, histórias diferentes, gêneros diferentes. Primeiramente, se a gente quer conversar sobre o conceito de binariedade de gênero, se a gente quer conversar sobre o conceito de representatividade, a gente tem que entender algo mais importante, que é o respeito. Respeito para existir, para falar, para ver e viver. A gente tem uma noção de narrativa seriada que a gente mal tem pessoas trans nas séries que a gente assiste. Personagens trans, atores, atrizes, intérpretes trans são uma raridade muito grande ainda num mercado audiovisual que ainda é majoritariamente cisgênero. Mas dificilmente a gente vai ter uma produção com a maioria do elenco trans. Porque vamos combinar, a maioria das coisas que a gente assiste é cheia de gente cis. Isso não incomoda, isso não choca, isso não é um problema. Isso nunca foi um problema para o público que, em teoria, é majoritariamente cis. Mas é exatamente se questionar, primeiramente, cadê os corpos trans nas séries que a gente assiste? Quais são as histórias dessas personagens trans, desses personagens trans que a gente está assistindo? Quais são os pronomes desses personagens? Quais são os pronomes dessas pessoas trans que a gente está aqui assistindo? Por muito tempo, as pessoas trans nem sequer existiam em séries. Corpos trans eram usados como alívios cômicos, como antagonistas. Era uma ideia que a cisgeneridade tinha de pintar o ser trans como ser louca, ser louco. Inclusive, temos referências horríveis disso, de personagens trans, além de interpretados por pessoas cis, interpretados com um quê de loucura, um quê de maldade, como se a transexualidade guardasse essa violência, como se quisessem tornar a imagem de pessoas trans a imagem de pessoas violentas. Deixando aqui uma recomendação, o documentário Revelação, Netflix aborda muito mais sobre isso. Traz várias pessoas trans, homens, mulheres trans negras, asiáticas, brancas, falando exatamente sobre suas vivências quanto ao assistir narrativas de personagens trans, ao que foi a representação trans no cinema. Inclusive, um pequeno adendo, a ideia de que homens cisgêneros podem interpretar mulheres trans parte muito de um conceito de que a mulher trans é um homem cis de vestido, um homem cis fantasiado.
E é por isso que a gente tem o Edward Redmayne indicado por Garota Dinamarquesa, enquanto uma série protagonizada por vários personagens trans, várias mulheres trans negras naquelas personagens, uma de seus protagonistas não binários, interpretando também uma mulher trans, é esnobada em premiações como Emmy. É muito sobre valorizar a visão, o corpo cis, interpretando aquela ideia que a cisgeneridade tem do que é ser trans. Em vez de valorizar um seriado que traz, em sua maioria, um elenco de mulheres trans negras, mulheres trans latinas. Inclusive, o Pose foi o primeiro seriado que trouxe uma mulher trans negra na direção de um episódio de série. A Janet Mock tá, inclusive, aí em seriados como Hollywood depois disso. Ela tá fazendo muitos trabalhos como diretora de televisão, ela vai dirigir um longa. É muito sobre as premiações continuam valorizando o homem cis branco. O audiovisual continua endeusando a cisgeneridade, a branquitude, a masculinidade. E a gente tem que entender que essas narrativas vão para além das telas. A gente tem que entender que por muito tempo a gente teve uma quantidade enorme de homens cis interpretando mulheres trans. A gente sabe que na TV brasileira tivemos isso também. A gente sabe o quanto tempo levou na televisão brasileira pra gente ter uma mulher trans como personagem numa novela. A gente sabe das visões que a nossa mídia tinha de corpos trans, de travestis. O alívio cômico que esses corpos foram durante muito tempo em novelas e filmes. Magda, isso significa que as pessoas trans só podem se interpretar? Isso me leva a uma outra pergunta. Você acha que eu falar que pessoas trans devem interpretar pessoas trans é que elas podem se interpretar? Você tá me dizendo que toda pessoa cis que interpretou um papel de pessoa cis só estava se interpretando? O ser cis ou ser trans é muito mais além de adquirir um personagem. É muito para além disso. E vamos mais longe. Quem vai estar ganhando com esse personagem? Você quer incluir uma mulher trans em sua narrativa, mas você tá dando esse emprego para um homem cis. Você vai, eventualmente, isso leva a dar esse prêmio para um homem cis. Enquanto isso, mulheres trans continuam à margem da sociedade. É muito sobre pensar no papel social que a gente tem como contadores de histórias. Como quando a gente pega uma narrativa e fala, essa é a narrativa que eu quero contar. Eu não estou usando essa personagem trans apenas porque eu acho que vai ser interessante ela ser trans. Eu acredito na inclusão de personagens trans em narrativas exatamente por querer aumentar o número de possibilidades nas narrativas ficcionais para essas pessoas. Pessoas trans podem ser enfermeiras, pessoas trans podem ser cineastas, pessoas trans podem ser psicólogas, pessoas trans podem ser atrizes, pessoas trans podem ser professoras. São possibilidades infinitas. Muitas vezes o audiovisual as nega isso. Assim como a sociedade, a gente tem que entender que às vezes um termina sendo fruto do outro. Um termina usando o outro de espelho. Então, se a gente tem um controle sobre essas ficções, por que a gente não ficcionaliza? Se o caminho foi longo para as pessoas trans binárias ter representações minimamente decentes em obra audiovisual, imagina levar em consideração o que a não binariedade tem de caminho para percorrer. E é muito para além de falta de representatividade, é muito para além de falta de presença desses personagens. Vamos se questionar quais são essas histórias que a gente está contando sobre ser trans, quais são essas histórias que a gente está consumindo sobre ser trans, essa narrativa de sofrimento que eles continuam fetichizando em cima de corpos trans, que eles continuam desejando para corpos trans. A sociedade cisnormativa, ela quer pautar que a nossa narrativa tem que ser de sofrimento, tem que ser de não aceitação, e às vezes ela só nos reduz a isso. Eu quero uma super-heroína trans. Inclusive, eu tenho uma super-heroína trans numa série de TV. Pra quem não sabe, a série Supergirl tem uma personagem chamada Nia Nall e ela é uma super-heroína trans. Eu quero uma hacker trans que vive um relacionamento com uma mulher negra que ela ama. Eu tenho isso em Sense8. E mais importante do que tudo, ambas essas mulheres são interpretadas por pessoas trans. Ou seja, a gente está cada vez mais podendo mergulhar mais em narrativas de fantasia,
ocupar espaços que foram negados a pessoas trans. Mas a gente tem que conquistar cada vez mais, a gente tem que se perguntar por que que quando a pessoa cis, numa sala de roteiro, imagina uma personagem trans, ela quer relacionar o sofrimento, ela quer relacionar a prostituição, e ela não vê outra realidade para isso. Não é sobre isso não é uma possibilidade, mas por que que para pessoas cis, em sua maioria, em salas de roteiro, é a única possibilidade. A gente falou sobre as histórias. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos aqui sobre um pouco sobre questão de empregar pessoas trans em papéis de personagens trans. Mas é muito importante a gente estar se perguntando onde estão as obras dirigidas por pessoas trans, onde é que estão as obras escritas por pessoas trans, onde é que estão as obras produzidas por pessoas trans. Como eu acabei de falar, as possibilidades do audiovisual são inúmeras, mas elas não são inúmeras apenas nas frentes das câmeras. Cada vez mais a gente tem que ser capaz de consumir mídias feitas também por pessoas trans. Sejam elas sobre o ser trans ou sejam elas sobre contos de fadas. Sejam elas sobre super-heróis, sejam elas sobre espiões. A gente tem que se perguntar por que que a gente continua permitindo que a cisgeneridade e os homens, em sua maioria, dominem gêneros cinematográficos, dominem séries. Um mercado, ele é um local difícil de se entrar, mas enquanto a gente não se conscientiza quanto público do que a gente quer assistir, de quem a gente quer estar vendo, dos nomes que a gente quer estar lendo nos créditos, a gente está fechando os olhos para esse tipo de violência. Agora a gente segue para a última parte do nosso segmento do podcast. Gente, então agora a gente vai para outra parte extremamente importante e eu acho que é para isso que vocês estão aqui. A gente vai falar um pouquinho dos personagens não binários em séries. Eu não vou me aprofundar tanto, pois eu acho que eu ia terminar dando muita informação, eu ia terminar confundindo as coisas eu mesma. Eu vou citar séries, em sua maioria, americanas, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. Eu não vou falar só de séries live action com atores, eu vou falar também de algumas animações modernas. Eu não vou falar de animes, pois ao longo da minha pesquisa eu notei que a gente tem uma vasta quantidade de personagens que quebram a noção de binariedade dentro de animes. Nesse bloco a gente vai conversar sobre a existência de personagens não binários e quem são esses personagens, claro, e como eles são representados. Vamos começar falando de primeiro personagem não binário, interpretado por uma pessoa não binária, que é Taylor Manson, da série Billions, e personagem é interpretado por Asia Kate Dillon, que também é uma pessoa não binária, que é uma pessoa que teve, querendo ou não, um papel extremamente importante por ir lá e interpretar pela primeira vez na televisão uma personagem não binária. É interessante a introdução desse personagem, pois eu ia até falar mais depois disso, sobre a importância dos pronomes. E como a ideia de se apresentar junto de seus pronomes, às vezes é levado por um viés cômico, por um viés, vamos debochar sobre essa pessoa que está falando os pronomes dela, porque, tipo, pra que isso? Sendo que a gente vive numa sociedade onde a gente é treinado pra acreditar, julgar com nossos olhos. Então, muitas vezes existem pessoas transbinárias que não vão ser hormonizadas. Existem mulheres transbinárias que não vão ter silicone, que podem ter pelos faciais, assim como existem pessoas cis, mulheres cis com pelos faciais. E isso se torna meio que uma forma de prevenir certas saias justas, pois você não quer estar errando o gênero de ninguém, você não quer, isso é extremamente transfóbico. Debochar dessa ideia de pronome é transfóbico. E é um viés muito usado quando a gente tem pessoas cis escrevendo. Acho que mais recente eu assisti Love, Victor, que no episódio
onde o protagonista vai para a cidade grande. Temos uma personagem cujos pronomes são os neutros, they, them, que é o elo, delo. É adaptação livre, pois não existe exatamente uma forma, acredito eu, completamente correta de pronomes neutros. E é meio que, olha, é assim. E temos apenas esse personagem falando isso no meio de uma república com 4 outros personagens LGBT. Então isso perpetua uma ideia de que, olha, pessoas trans não binárias são quem precisam se autoafirmar. Em contrapartida, a gente tem One Day at a Time, quando ainda era produzida pela Netflix em sua segunda temporada, quando vamos conhecer ex-amigos de Helena, tanto que é a primeira vez que aparece o personagem que se torna quem a Helena vai namorar, que é Sid. E todos os personagens ali se apresentam com seus pronomes. E lá a gente tem mulheres cis, a gente tem Sid, que é não binário. É essa ideia de que, tipo, normalizar. Não vou dizer que One Day at a Time não debochou disso, porque é algo que a série tratou de uma forma de humor, mas ao mesmo tempo a própria série, pela introdução de Sid, a série mesmo abraça essa ideia de Sid é personagem não binário, Sid é uma pessoa não binária, Helena não tem uma namorada, tanto que existe um episódio onde Helena e Sid estão pensando um termo para como Helena deve se chamar Sid, e a série, mesmo de uma forma meio superficial, pois a gente não se aprofunda exatamente nisso, ela consegue tratar de uma forma saudável. Ao meu ver, como pessoa não binária, eu acho que, tipo, é um começo. É uma forma sutil, claro, há melhores a se fazer. Sid é um personagem interpretado por uma mulher cis, mas a série não trata isso apenas com comicidade ou... tá aqui, pronto, não binário e depois esquece. Inclusive, as próprias legendas trabalham com os termos neutros em português. E isso é de extrema importância. Voltando para a série Billions, Taylor Mason. A Kate Dillon falou sobre a pressão de estar interpretando um personagem não binário pela primeira vez na televisão. E sobre sentir-se como um impostore, devido a não ser uma pessoa exatamente andrógena, não, quando interpretar o personagem, não tomar hormônios, a forma de se vestir. Isso pauta muito sobre uma visão social que a gente tem de que pessoas não binárias têm que ser seres andrógenos. Pessoas não binárias têm que se vestir de certas formas, têm que se harmonizar. Isso aí vai muito para pessoas trans até binárias. Uma ideia de que a gente tem que passar uma imagem diferente do que a gente é para satisfazer um fetiche de pessoas cis do que devemos ser. Em particular, eu lutei muito contra isso por eu ser uma pessoa que eu nasci com órgão genital masculino. Eu sempre tive uma voz tomada como feminina. E desde jovem eu tenho a noção de que eu sou gênero fluido. Por muito tempo eu me sentia impostora, pois é tipo, como é que eu vou ser uma mulher se eu tenho barba? Como é que eu vou ser uma mulher se eu me visto desse jeito? Eu sou sempre uma mulher. Meu Deus, às vezes eu me sinto confortável com barba, às vezes eu me sinto extremamente feminina, mesmo com roupas tidas como masculina. E é todo esse processo que a Kate se refere, e também sobre a pressão colocada sobre esses corpos, de o que a cisgeneridade espera de nós, o que a cisgeneridade quer ensinar-nos a ser, pois a gente precisa realmente bater numa tecla de que somos nós, nossa identidade é nossa, nossos pronomes são nossos. Por isso que eu achei extremamente importante trazer sobre esses exemplos, fazer esse podcast, inscrever esse projeto, porque é uma visibilidade que a gente ainda tá ganhando. Eu não vou falar de enormes personagens, não vou fazer uma lista enorme de personagens, pois eu acho que é meio necessário aprofundar mais sobre o que esses personagens representam, o que essas séries trazem de certo, o que essas séries podem trazer de problemáticas, pois nem toda representação é uma boa representação. Como eu citei aqui sobre Love Victor, eu citei sobre, nos blocos anteriores, sobre personagens trans vilanizados ou levados para alívios cômicos. Isso aí cai muito aqui nessa nossa bolha. Eu vou falar agora, eu acho extremamente importante a gente conversar sobre
uma das animações mais importantes e aclamadas da modernidade. A série recentemente teve seu término. Criado por Rebecca Sugar, a gente vai falar de Steven Universe. E Steven Universe é uma série que traz um conceito de fusão. A fusão acontece quando dois personagens, gems, se juntam para formar um terceiro personagem mais poderoso. A ideia inicial são de gems, que é uma sociedade exclusivamente feminina. Todas as gems são alinhadas ao feminino. Elas geram gems mais poderosas e novas gems também femininas. Mas a gente tem o Steven, que é o protagonista da série, e ele é um homem, ele se identifica quanto homem, e ele é um homem que também é um gem, porque ele é o híbrido de uma gem com um humano. Então ele é um homem que é um gem, e ele consegue se fundir. Então, o que significa a criação dessas novas gems a partir do Steven? Eu fui ler e pesquisar um pouco antes de gravar esse podcast. Todos os gems gerados através das fusões com Steven e com outras gems são gems não binários. Pois o Steven, alinhado ao masculino, todos esses gems criados através de fusões do Steven com outras gems, geram personagens não binários. Eu vou falar da primeira aparição de uma gem não binária, que é Shivone. Shivone é gerada através da fusão de Steven com a sua amiga. Na época, eles namoram no Steven vs Future, mas querendo ou não, é uma relação de amizade da primeira vez que a gente conhece a Shivone, apesar de existir essa relação romântica entre eles. A Connie. Então, eles realizam essa fusão por acidente e se tornam Shivone. E Shivone lide como personagem realmente não binário, tanto que há certa demonstração de que Shivone não é um homem ou uma mulher, é uma experiência. E através de vinhetas liberadas pelo canal Cartoon Network, da onde a série vai, sobre conscientização de imagem, a importância dessas imagens, Shivone exibe seu Instagram. E no Instagram tem lá os pronomes, que é they, them, pronomes neutros, elo, delo, tradução livre, mais uma vez. E tem lá intersexo, significando que Shivone biologicamente é um personagem intersexo, o que significa realmente que enquanto a gente tem Steven, que é um homem biologicamente, um homem meio humano, a gente também tem Connie, que é uma mulher, biologicamente, uma mulher humana. Então, quando esses dois se fundem, eles formam um personagem que é os dois. No caso, intersexo, que possui órgãos genitais, tanto lidos como masculinos ou femininos. E é importante porque a gente tem a apresentação desse personagem, a gente tem a apresentação de seus pronomes na versão em inglês também, pois eu não assisti o Steven Universe dublado, mas eu não sei se eles traduzem para ele dele, pois Shivone é tratado com pronome neutro na atuação americana, na atuação de voz americana. E é exatamente sobre isso e sobre os conceitos também apresentados por essa série. Steven Universe em si é uma série que quebra muito com o padrão cisnormativo, mais heteronormativo mesmo. Foi o primeiro casamento lésbico de um desenho animado. Trouxe muito isso e traz muito isso dentro da animação. Steven é um personagem masculino, mas ele é um personagem masculino sem uma masculinidade tóxica, que não força essa masculinidade tóxica. Isso termina sendo importante também. A gente vai agora falar de She-Ra, outra série animada que terminou recentemente. E é uma série que, mais uma vez, assim como Steven Universe, quebra muito um padrão machista por apresentar sociedades lideradas por mulheres, não fazer muito essa divisão de personagens homens seguem essa linha de estereótipo, personagens mulheres seguem esta outra linha de estereótipo. A própria criadora, a Noelle Stevens, ela confirmou tanto a relação poliamorosa entre 3 personagens em seu Twitter. Ela confirmou a série
pautada na relação de duas personagens femininas, e você sente aquela atração, aquela paixão delas, você sente que ali há sentimentos não resolvidos, mas aqui a gente vai falar sobre a personagem não binária, que é Double Trouble, que é dublado por Jacob Tobia, que também é ator, escritor e produtor. E é importante notar que, mais uma vez, a gente está trazendo esse personagem que é não binário e esse personagem que é um vilane, creio eu. E, tipo, Double Trouble é transmorph, ou seja, Double Trouble muda de forma. E sempre é interessante questionar isso, porque eu, basicamente, não sei se devido a meu gênero ser fluido, eu adoraria poder mudar de forma, eu adoraria ter maior liberdade de mudar de forma. Então é interessante porque a gente sempre apresenta esses conceitos de personagens transmorfos ou transmorfas, e a gente nunca pauta sobre o gênero desses personagens, sobre realmente o que significa estar lá na binariedade, se sua própria poder ou habilidade não segue essa binariedade. Você pode ser tudo. Você pode ser qualquer coisa. Inclusive, existe essa fala numa cena deletada entre a Mística... Não, a cena... deletada não. Entre a Mística e o Noturno em X-Men 2, do Bryan Singer, que infelizmente não existe ele mais na minha vida. O Bryan Singer nunca existiu. Mas é muito sobre isso. É uma visão extremamente nova. E quando a gente pensa sobre isso, faz tanto sentido uma personagem não binária que pode mudar de forma. E, tipo, o jeito desse personagem é extremamente divertido de se assistir. Enquanto a gente vê que ele não tem escrúpulo nenhum. E é uma personagem vendida, trabalhando pra quem paga mais. É extremamente, particularmente quando eu coloco o Double Trouble e Chifone, é interessante ver essa dicotomia de um personagem totalmente vendido, enquanto a gente tem um personagem que é literalmente tudo que há de bom, entendeu? É sobre se permitir essas representações. Você há essas múltiplas ideias do que esses personagens podem ser, o que pessoas não binárias podem ser, porque quando eu falo que há uma vilanização de corpos trans, personagens trans, não é sobre, personagens trans não podem ser vilões, mas é muito uma associação de uma ideia de que toda pessoa trans ou é uma piada ou é um vilão, entendeu? Aí, tipo, são duas séries animadas, americanas, estadunidenses, e elas trazem essa dicotomia e, ao mesmo tempo, eu não me sinto particularmente incomodada por Double Trouble ser uma vilane, e, ao mesmo tempo, é muito interessante de assistir e de pensar essas narrativas. A gente vai falar sobre agora sobre personagens não binários ou trans, eu acho que preciso falar de seriados americanos e estadunidenses, calma, porque tem empresinhas sobre o audiovisual brasileiro. A série Star Trek Discovery, eu acho que é da Netflix, sinceramente, eu assisti pela Netflix. Ela vai apresentar pela primeira vez um personagem trans e uma personagem binária. E eles são, respectivamente, interpretados por um ator trans e intérprete não binário. É engraçado pensar que Star Trek se passa nos futuros, se passa com comunidades espaciais. Uma das minhas maiores críticas à narrativa, a série A dos filmes, livros, até meu Deus, estou a milhões de anos da Terra, milhões de anos-luz, e de anos também, porque às vezes é de tempo, não só de espaço. E a gente ainda tem a reprodução de uma sociedade binarista, machista, é muito do mesmo, entendeu? É muito do apresentar como a mesma possibilidade. Então, eu me sinto um pouco curiosa sobre isso, porque criar esse mundo imaginário e fantástico, se ele vai reproduzir o mesmo do mesmo. A gente vai ter esse mundo fantástico, com dragões, com zumbis, mas ele é extremamente machista, ele é extremamente racista, ele é trans-exclusivo. Não tô falando nenhuma série em particular. Se você acha que eu tô falando de alguma série aí, é porque a carapuça serviu. E é importante
ter esses personagens agora nesse Star Trek Discovery. E extremamente satisfatório, pois são personagens que estão lá no enredo fantástico, como eu já citei. É sempre prazeroso ver personagens trans, tanto binários ou não, dentro desse universo de fantasia, como eu já falei sobre a Anya Noll em Supergirl. E agora sobre esses dois personagens de Star Trek Discovery. A Dira vai ser a personagem não binária, que vai ser interpretada pelo intérprete não binário Blue Del Barrio. E esse é o primeiro papel dele depois de terminar a escola de drama no Reino Unido. Sinceramente, estou pensando seriamente em assistir Star Trek Discovery, pois eu parei ainda na primeira temporada. É uma série cheia de representatividade. O próprio Star Trek mesmo é importante reconhecer que veio como... desde sua criação, trazendo a Tenente Uhura, uma personagem negra, forte, que não era escravizada. É importante ressaltar mesmo isso, que Star Trek sempre foi. Ian Alexander vai interpretar Grey, que é o personagem trans. E ele tá seguindo um sonho dele dentro da Enterprise. Sinceramente, acho muito, muito importante. Eu odeio ficar ressaltando isso, porque eu fico muito, meu Deus, a galera entendeu que é importante, Eric. A galera entendeu que é importante. Mas, tipo, é muito satisfatório ver esses personagens chegando lá. E ao mesmo tempo, quero mais. Ao mesmo tempo, quero histórias de fantasia protagonizadas por personagens trans. Eu quero. Nunca é demais. A gente já tem muitas histórias contando a história de personagens cis, brancos e homens. Então tá na hora de misturar um pouquinho, tá na hora de dar o foco mais pra esses personagens, tá na hora de incluir esses personagens em outros gêneros. E agora vamos falar sobre produções brasileiras. Na verdade, a gente vai falar sobre duas produções brasileiras. Todos Nós, que é uma série brasileira com o protagonista trans, Rafa. Lembrando que Rafa é interpretada por uma atriz cis. A produção fala que fez audição com atores cis, atores trans, atrizes cis, atrizes trans, pessoas não binárias para interpretar Rafa. Mas sendo um pouco cega aqui para falar sobre isso, vamos falar sobre a importância que é, porque a gente tem essa série brasileira da HBO de 8 episódios e realmente é sobre a trajetória de Rafa como não binária, a importância de uma narrativa que também traz a ideia de gênero como algo fluido, pois, sem dar muitos spoilers, a narrativa de Rafa segue um caminho onde há uma decisão de não sou Rafa, talvez eu seja o Rafa. E é muito sobre isso, muito sobre... A série fala sobre privilégios brancos, a série fala sobre não monogamia, a série fala sobre classes sociais, a série fala sobre transfobia, a série fala como a transfobia atinge corpos trans de formas diferentes. A série traz dois personagens que são Juno e X, interpretados por ativistas não binários. É legal pensar personagens não binários e local desses personagens dentro dessas narrativas. Juno e X têm uma relação particularmente única em Todos Nós. São interpretados por Flo Contouristes e Chad Childhope, X e Juno, respectivamente. E essa relação de família deles, que é importante também, pois é muito onde cai pose sobre esse lugar de pessoas trans binárias, pessoas trans não binárias. E como são forçados a criar essas famílias. E ao mesmo tempo são famílias mais sinceras, pois é interessante pensar a família a partir de um ponto de vista trans, relações a partir de um ponto de vista trans, pois, querendo ou não é querendo perpetuar estereótipos. Existem muitas pessoas trans expulsas de casa, existem muitas pessoas trans na rua, existem muitas pessoas trans que realmente são forçadas a criar suas próprias famílias ou às vezes, muitas vezes, criar uma independência. E muito bom ver personagens trans com sororidade trans, com essa família transcentrada.
essa dupla X e Juno realmente é muito divertida de se assistir. E é interessante entender que todos nós teve a contribuição de pessoas trans por trás das câmeras, que é sobre o que a gente conversou, da importância de pessoas trans também estarem envolvidas nas produções sobre pessoas trans, pessoas não binárias estarem envolvidas nas produções sobre pessoas não binárias, e também estar lucrando e ganhando visibilidade, pois a gente ainda, infelizmente, vive num mundo capitalista e é injusto ter só pessoas cis lucrando com ideias de narrativas trans e às vezes também criando narrativas que não são no que a gente se encaixa. Aí a segunda produção brasileira, eu vou falar sobre a websérie Never, criada por Eric, Magda e Cândido Neto. Sim, eu. A gente criou essa websérie de um ponto de vista de vamos ter uma série só protagonizada com personagens negros, uma série sobre investigação policial e uma série onde existem poderes e, tipo, nada disso é realmente, olha, somos negros. Esses personagens não estão lá pra sofrer racismo. A gente trouxe diretores negros pra contar essas histórias. A gente trouxe intérpretes negros. E é importante também o fato de que a gente traz uma personagem trans, uma demigirl, que é a Titi, que termina sendo uma das maiores revelações da série, que é muito divertido de se assistir a Titi. A gente tem a Titi interpretada por um homem cis na primeira temporada. E, particularmente, não é que não me incomode, porque seria hipócrita falar que isso não me incomoda, mas eu, como pessoa gênero fluide, eu interpreto um cara cis. Então, talvez seja retribuição histórica, talvez seja sobre dar e receber, porque também todos nós faz isso, que ele tem um cara trans interpretando um personagem cis, extremamente escroto, particularmente. E eu gostei da narrativa, pois, mais uma vez, a gente não traz a Titi como essa personagem se descobrindo, a gente não traz a Titi como essa personagem que sofre. Ela é uma personagem muito segura de si, ela é uma personagem que tem essa relação com a figura antagonista. Ela foi interpretada pelo Nathan Vidal. E na segunda temporada a gente vai ter uma pequena mudança no elenco, que eventualmente vamos produzir quando o Covid passar. Tô falando de Never, não é para visibilidade própria. Tô falando de Never, pois eu acho que eu preciso também reconhecer os erros e acertos do meu trabalho. Eu preciso falar sobre esses processos. Trabalhei como quem criou a série, também assim nos roteiros dos episódios. E é muito sobre... Não é perfeito. Houveram falhas ali e há para melhorar. E é sempre buscar isso, entendeu? Melhorar cada vez mais ser capaz de incluir as pessoas, tanto no processo de gravação, quanto no processo de pensar essas obras. E eu particularmente gosto muito de Never. Existem suas falhas, mas é um trabalho que eu trabalhei com galera muito massa. É um trabalho que eu tenho muito orgulho da onde a gente chegou. Trabalhei com Caio Cardoso como produção. Trabalhei com Nathan Maia, tanto como direção quanto fotografia. A Mari Ellen, que é alguém que pra mim é uma filha. O protagonista e também um dos diretores do primeiro episódio, o Alisson, a Ada. É como eu digo, são processos. A gente fez isso sem nenhum financiamento, a gente fez isso do nada e a gente fez. E a gente, querendo ou não, chegou a alguns lugares com isso. O mesmo vale pra Rafisa, que foi o primeiro curta que eu roteirizei, que foi dirigido pela Letícia Aguiar e foi protagonizado pela uma das minhas melhores amigas, uma irmã pra mim, a Junovic Sullivan, que é essa travesti negra que não é hormonizada, e eu trouxe a Rafisa como uma travesti negra não hormonizada, e a história dela, querendo, não é sobre isso. O Rafisa é sobre uma sororidade entre a Rafisa e a Luna, que são mulheres, que são figuras femininas. A Luna é cis, a Luna é religiosa, e é mais sobre uma anti-heroína. É um filme de drama. Eu não consegui trabalhar o gênero ação, como eu acho que eu idealizava quando eu roteirizei, mas é um drama muito...
começando a romper lugares comuns. Mais uma vez, existem falhas, existem erros, mas são filmes que a gente tá indo pra algum lugar e a gente tá não quebrando essa ideia de pessoas cis, fazendo tudo, contando essas histórias. E errando também, porque pessoas trans também têm o direito de tentar e errar. E é muito sobre isso. Eu fico satisfeita com os trabalhos que eu pude fazer. Eu fico satisfeita sobre como eu pude sair desse local de entrar na faculdade com a ideia de eu quero fazer filme de super-heróis. E sair com a ideia de, tipo, eu quero fazer filmes de ação, eu quero fazer filmes de fantasia com personagens que nunca tiveram direito desse protagonismo. Eu faço muito a pesquisa, eu assisto muitas coisas com personagens trans, produzido por pessoas trans, dirigido por pessoas trans, exatamente para mim saber o que está sendo feito e o que eu ainda quero fazer, e o que eu posso beber dessas coisas, desse conhecimento, e o que também olha, não é legal fazer isso. Gosto de trabalhar com séries e eu acho importante seguir esse caminho de aprender, de se melhorar e pensar em inclusão. No final é sobre gratidão, tanto ao Sesc quanto às pessoas que estiveram aqui. Mencionar uma pessoa que está presente tanto como atriz quanto diretora de som nas duas produções que eu falei, que é a Willy Salles, minha filha, que eu também tenho muito orgulho dela. Eu tenho orgulho de todas as minhas filhas, sinceramente. Eu tenho orgulho de todas as pessoas que trabalham comigo. Eu gosto muito sobre como a gente pega o cinema independente, a gente cresce com ele. A gente pensa em fazer um cinema afrocentrado, transcentrado, transinclusivo, afroinclusivo, focado em personagens LGBTQ, que não são essas mesmas histórias sobre aceitação, sobre sofrer preconceito. E eu acho que é importante também serem feitas essas narrativas, entendeu? Só que não reduzir a só esse tipo de narrativa. O que é extremamente necessário, é extremamente importante. Gente, vamos aqui agora, vamos precisar encerrar. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ouvido, eu espero que eu não tenha irritado vocês, eu espero que eu tenha levado vocês a questionar muito sobre o que a gente anda consumindo. Eu quero que a gente pense num futuro onde eu vou poder escolher as séries que eu vou assistir sem me preocupar com quem tá sendo invisibilizado aqui. Sem poder me preocupar com, olha, quem é que tá sendo empregado aqui? Que narrativas que eu não vi que vão estar aqui? Vamos ousar mais, vamos incentivar mais a produção de conteúdo com pessoas trans, por pessoas trans. É importante reconhecer que o conceito de cis é normal e certo, e binário é normal e certo, é algo inventado. E a gente tá na hora já de desinventar essas coisas. Esse conceito de quem foge das regras tá errado. Quem inventou essas regras, afinal? Para encerrar, eu gostaria de indicar acadêmicas, como Andy Yu e Viviane Vergueiro, para quem tiver a fim de leituras importantes sobre vivências de pessoas trans, e também a importância das mesmas contarem essas narrativas. Assistam as séries indicadas, se questionem mais sobre onde estão os personagens trans e não binários nas séries e outras obras também que vocês assistam. Façam um tempo que vocês vão estar ouvindo esse podcast valer a pena, pois tá sendo uma vivência muito legal estar gravando isso, ter feito pesquisa para fazer isso. E citando o Andy Yu, eu vou encerrar o episódio de hoje com a citação do trabalho dela. É tudo nosso, um relato trans a partir de relatos de pessoas trans no YouTube. Abre aspas. Existe sempre o risco, portanto, de que nossas narrativas não hegemônicas possam ser apropriadas pelo sistema para perpetuar os lugares que constrói para nós. Fecha aspas. Ou seja, isso dialoga muito com o que eu falei sobre as narrativas de personagens trans e de pessoas trans serem parecidas e perpetuarem uma dor. Pode não ser tão inocente por parte da galera cis responsável por isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei ter sido convidada pelo Sesc para estar gravando isso. Eu espero que todo mundo esteja muito bem e com saúde. Respeitem as normas de proteção, usem máscara, lavem bem as mãos. E vamos sobreviver, vamos resistir, vamos existir.
Sesc apresenta Sesc Cultura Convida.